João Espanha e Francisco Proença de Carvalho são convidados desta noite do Closing Bell. Muito boa noite aos dois. Obrigado por estarem aqui. João, olhando para esta questão da Madeira, podemos estar de facto a falar de um sequestro da autonomia, como referia um dos representantes do CDS-PP, com estas medidas de austeridade? Se o que se está a passar com a Madeira relativamente ao continente é um sequestro da autonomia, aquilo que se está a passar relativamente, ou melhor, de Portugal relativamente à Troika, seria um sequestro de soberania. Não sei, confesso que um sequestro de autonomia, quer dizer, a Madeira, de há muitos anos, não é de agora, que se sabe que gasta bastante bem tudo aquilo que tem e, sobretudo, aquilo que não tem. E já por várias vezes teve que recorrer, enfim, ao Tesouro da República para conseguir equilibrar as suas contas. Enfim, esta é apenas mais um episódio. Estar intervencionado para se pôr um ponto final neste acho que finalmente descobriu-se a careca e foi necessário colocar. Vamos lá ver se é um ponto final aos desvarios financeiros da Madeira. Agora, celebrar um acordo, um sequestro de autonomia, enfim, é evidente que há um dever de solidariedade entre o continente e as regiões autónomas que deve ser observado. Mas, enfim, deve haver uma certa reciprocidade, quer dizer, tem que se acabar com este ambiente de guerrilha que o Dr. Jardim sempre, enfim, cultivou em relação ao continente. Enfim, os cubanos também já começam a estar um bocadinho sensibilizados relativamente ao que se passa na Madeira e eu diria que, enfim, se a autonomia está sequestrada, se calhar até que enfim. E com esta carta de intenções, com estas opções que foram hoje anunciadas, estamos aqui com um maior alinhamento em relação à realidade do continente? Eu diria que sim, aliás não há grandes novidades em relação a, pelo menos daquilo que tive a oportunidade de ver, relativamente àquilo que está na carta de intenções do Governo Regional da Madeira. Há de facto um grande alinhamento relativamente à maior parte das medidas que vão ser tomadas para 2012, portanto a anulação dos subsídios de Natal e de férias dos funcionários públicos. Vamos assistir a um aumento de impostos que se traduz na prática numa aproximação das taxas de IRS e IRC às taxas que se praticam no continente. O IVA, a mesma coisa, tanto quanto ali o ISP, o Imposto sobre o Tabaco também. Portanto, não há propriamente um estado de exceção no que se refere à Madeira. Há, sim, uma espécie de cessação do estado de exceção em que a Madeira vivia e que lhe permitia, e é bom ter consciência disso, a Madeira, tal como os Açores, beneficiam de transferências financeiras do continente, mas não retribuem ao continente nada. É bom recordar que os impostos coletados na Madeira ficam na Madeira, não vêm para a República. E, portanto, isso não é suficiente, ou não tem sido suficiente, para que a Madeira consiga cobrir as suas despesas. Portanto, vamos ver se a Madeira consegue, através destas medidas de austeridade, que são, de facto, muito rigorosas, mas que são, essencialmente, aquelas que todos nós vamos sofrer. Portanto, vamos ver se assim as coisas irão ao sítio. Francisco, e havia de facto aqui alguma expectativa em relação ao que seria decidido em termos fiscais, anular esta, ou pelo menos parcialmente anular esta diferenciação fiscal entre a Madeira e o continente era necessário para dar um sinal do compromisso da Madeira? Eu penso que sim, quer dizer, eu acho que a seu tempo estas diferenças, no fundo, de ser uma ilha, justificaram porque... Os custos da insularidade. Os custos da insularidade justificaram porque, de facto, quem foi à Madeira, pelo menos o que dizem, não é? Eu não fui à Madeira há 30 anos atrás, mas tive a oportunidade de ir algumas vezes depois disso, e a diferença é de facto muito grande, e neste sentido de solidariedade nacional que deve existir, eu penso que a seu tempo isso era necessário. Agora, o que foi necessário deixou de ser necessário já há algum tempo, mas foi aproveitado. E enquanto as vacas eram gordas, nós vivemos bem com isso. Quando as vacas passaram a ser magras, obviamente que foi necessário tomar medidas. Portanto, parece-me que neste momento a diferenciação já não faria sentido, e muito menos faria sentido no momento em que todos estamos a passar dificuldades. Portanto, não fazia sentido ouvir o Dr. Alberto João Jardim quase a gozar com o continente, enquanto ele poderia gastar a torto e direito, e isso era
logo por si, uma falta de solidariedade da Madeira também para com o continente. Portanto, eu acho que o que se passa é uma certa harmonização entre aquilo que nós estamos a passar aqui no lado continental e também aquilo que se pretende que a Madeira passe. Não é com prazer que faço isto, que se faz isto, eu não faço, mas que se faz isto seguramente porque é com a necessidade. Portanto, nós acabamos por ser um bocado a troika da Madeira, como temos a nossa troika. E aí, obviamente, que a autonomia se reduz. Não fica refém. Eu não sei o que é que querem dizer aqueles políticos locais quando dizem cá que a autonomia da Madeira ficou refém ou foi aprisionada, por assim dizer. É um facto. Todos nós, quando estamos sujeitos a um programa de ajustamento, perdemos autonomia. Portugal perdeu autonomia com a Europa e a Madeira perde alguma autonomia. E nesse aspecto, dentro do lado mau que teve de descobrirmos um buraco, não é, na Madeira, isso tem um lado positivo, que é o lado de harmonizar, tornar isto tudo muito mais coerente. E, obviamente, que não poderemos contar com o discurso de Alberto João Jardim a reconhecer isso. Alberto João Jardim, eu diria mantém que o papel. enviou esta carta, não é? Vai assinar o seu compromisso e depois fará a política à sua maneira e continuará como se nada fosse a fazer a sua política. Mas, enfim, do lado dos políticos do continente, acredito que haja um lado, não quero dizer prazer, que se calhar é um bocadinho excessivo, mas há algum lado positivo que eles veem nisto, que é tentar pôr um bocadinho o Dr. Alberto João Jardim e a Madeira nos eixos. E há de facto aqui um alinhamento, como dizia o João Espanha, em relação às medidas que vão ser tomadas na Madeira e as medidas que o continente vai viver em 2012. Esta carta de intenções dá a ideia que já foi discutida de facto com o Governo e que será fácil depois assinarmos um acordo sem termos aqui alterações significativas. Eu penso que sim, não. Penso que não faria sentido ser de outra forma. Eu acho que isto é um Tal documento como acordado. foi com a Troika, claro, isto é um documento acordado e é um formalismo de final de ano para depois se contratualizar melhor esta situação. Portanto, eu não tenho poucas dúvidas que não seja assim. Aliás, porque se não fosse um documento acordado, eu acredito que seria bastante diferente daquilo que é. E sim, teríamos nos próximos 15 dias bastante mais agitados. Algumas das marcas que estão aqui apontadas, como o limite de 150 milhões de euros no investimento, os cortes de 15% no setor público, vamos assistir às mesmas dificuldades que no continente, tal. Ou aqui a Madeira tem condições que podem tornar esta situação ainda mais grave? Bom, depende, não é? Depende daquilo que for a força da economia da Madeira, nomeadamente, por exemplo, em relação ao turismo, aquilo que for um bocado o mercado externo da Madeira e aquilo que for a sua capacidade de criar empregos que não sejam estes empregos públicos, por assim dizer. Portanto, eu acho que a Madeira está bastante dedicada ao turismo, é, a meu ver, uma das áreas que Portugal tem mais potencial e, portanto, não sei se será suficiente. Obviamente que há, como em todo o país, diga-se, uma grande dependência da parte pública, quer ao nível de funcionalismo, quer ao nível de dependência em relação às ajudas do Estado. Portanto, obviamente vai haver um sofrimento. Agora, eu não acredito que seja substancialmente diferente daquele que existe no continente, porque, aliás, a Madeira fez um percurso de acompanhamento da situação económica do continente, de ajustamento à situação económica do continente, muito louvável. Podemos discutir à custa da dívida, tudo isso, mas não acredito que neste momento existam grandes diferenças naquilo. Há situações de pobreza na Madeira, mas também há situações gravíssimas de pobreza aqui no continente. Portanto, resta saber se a imigração também vai ocorrer na Madeira, mas não acredito que venha para o continente. Portanto, a imigração a ocorrer na Madeira ocorre como ocorre em Portugal para outros países emergentes ou países que estejam com maior possibilidades económicas. Portanto, nesse aspecto, eu acho que não será muito diferente daquilo que se passa em Portugal continental. João, e para a imagem de Portugal no exterior, era importante também ter este papel da Madeira a tentar consolidar as contas públicas em todo o esforço nacional? Sim, eu penso que sim. Se nos recordarmos, quando se descobriu o buraco da Madeira, houve uma certa perturbação, designadamente com a Troika, relativamente se haveriam ou não mais esqueletos no armário, para além daqueles que vieram a descobrir-se. No caso da Madeira foi aquele que mais perturbação provocou. O facto de alguma sorte agora se ir regularizar essa situação, obviamente contribui para a credibilidade do Estado português junto dos seus credores e nesse aspecto é positivo. Há, todavia,
um ponto que não terá sido aqui referido e que vale a pena ter em consideração para o ano que vem, que é algo que tem algum impacto na economia madeirense e que vai acabar, que é a Zona Franca da Madeira. E isso vai provocar, pelo menos o que se tem anunciado, no próximo ano, uma perda de cerca de 1.500 postos de trabalho diretos e uma grande perda de receita, não direta em termos de impostos, porque a Zona Franca é mesmo isso, não é uma zona sem impostos, mas uma Zona Franca tem sempre movimento, portanto, provoca consumo, provoca consumo de serviços, consumo de bens, por aí fora, deslocações, quer se queira, quer não. E, portanto, há ali uma área de atividade que trazia... Pode trazer aqui um abalo para a economia. E que pode trazer algum abalo para a economia madeirense e para a economia nacional. Mas esta era uma área que, de facto, tinha de ser revista? Não creio. Eu, pessoalmente, não percebo porque a Zona Franca da Madeira tinha que desaparecer. Acho que foi criada com nobres intenções na altura, há mais de 20 anos. A ideia da Zona Franca da Madeira era promover, no fundo, o desenvolvimento da economia madeirense através da criação de um porto franco, que originalmente se pretendia fosse essencialmente industrial e de serviços, mas que, de facto, só teve sucesso quando se reconverteu para a área financeira. Reconvertido para a área financeira foi, durante muito tempo, um grande sucesso a nível internacional. Houve muitas empresas de grande dimensão a instalarem-se na Madeira e mais não houve pelo facto de haver uma grande, a partir de determinada altura, ter havido uma grande instabilidade legislativa no que diz respeito ao regime, que neste momento, por exemplo, agora que vai acabar, apesar de tudo, coexistiam 3 regimes distintos na Zona Franca da Madeira. E, apesar disso, a Zona Franca da Madeira continuava a ter movimento, continuava a movimentar bastante dinheiro e não era de todo, aquele cenário que há alguns tempos daqui se fala, os mídias falavam que era um coio de bandidos, lavadores de dinheiro, traficantes, nada disso. Serviu sempre para muitas críticas. Empresas de petróleo, tínhamos lá a SurveyMonkey, tínhamos empresas de tecnologias, quer dizer, não são propriamente empresas que servem para há tradings, é verdade, mas isso é em todo o lado. Quer dizer, não era uma praça negra, de longe disso. O que me espanta nisso é que nós somos sempre mais papistas do que o Papa, porque numa perspectiva global, europeia, de harmonização desses aspectos, de fim das offshore, por exemplo, tudo bem, penso que seria aceitável. Agora, a Europa mantém, em países muito mais desenvolvidos, mantém centros offshore. Falemos do Luxemburgo, por exemplo, Malta, há o caso de uma empresa em particular, não desta última vez que aumentou o IVA, mas na vez anterior, na altura o IVA na Madeira estava a 14%. E havia uma empresa, já não me recordo, confesso, mas era uma grande empresa norte-americana de vendas à distância pela internet, que se vinha a instalar na União Europeia. E até à última esteve indecisa entre a Madeira e o Luxemburgo. O governo Sócrates aumentou o IVA no continente, subiu, obviamente, o IVA na Madeira de 14% para 15%, e eles que estavam de malas e bagagens para irem para a Madeira foram para o Luxemburgo, onde estão felizes e contentes. Claro. E a dar muito dinheiro a ganhar aos luxemburgueses. Em Luxemburgo, basta ver o que é a economia de Luxemburgo. Também por estas coisas, não é? Eles têm os seus nichos de mercado, que nós podemos contestar do ponto de vista político e moral, mas a verdade é que, quer dizer... Encontraram um modelo. Nós temos que ser competitivos. Ou deixamos... Ou isto é harmonioso, não é? E todos tomam essa decisão. Ou então porque é que devemos de ser nós, que estamos a ter uma situação económica mais difícil, a tomar estas decisões políticas, quase de índole ideológica ou religiosa, para como se fôssemos resolver os problemas do mundo. Portanto, isso é que me faz alguma confusão. Mas, enfim... E ainda por cima vem contra si que nós acho que foi há muito pouco tempo, retirámos da lista negra dos offshores justamente o Luxemburgo, por causa da extinção das holdings de 29, e Chipre, por ser um membro da União Europeia. Mas neste momento temos 4 localizações dentro da União Europeia onde é possível praticar atividade económica com taxas efetivas de tributação muito baixas. E atividade económica lícita, diga-se. Lícita, absolutamente lícita. Não estamos a falar de... Quem quer fazer coisas ilícitas vai para Turks and Caicos, vai lá para a América do Sul, para o Panamá, fazer essas coisas. Agora, lícitas no fundo, praças que têm tributação reduzida, mas que nem sequer são consideradas offshore para efeitos das blacklists da OCDE, tem Holanda, tem Luxemburgo, tem Malta e tem Chipre. 4.
em 27. Eram 5 com a Zona Franca da Madeira, que já era um bocado complicada, já não era tão boa, tão interessante ou tão atrativa como estas 4 que acabámos de referir. Mas, de facto, não se compreende porque é que deitámos fora esta oportunidade de negócio que aqui existia. De todo, quer dizer, deu muitos problemas, é verdade. Tivemos, inclusive, o acordo pela tributação com o Brasil, chegou a ser unilateralmente rescindido pelo Estado brasileiro, porque, enfim, como em tudo, há gente que abusa, e com os brasileiros acho que abusaram. Foi preciso acabar com e tiveram esse que excesso. dizer que acabava, ou parávamos de fazer tropelis com a Madeira, ou então acabava-se o acordo pela tributação. Mas ele foi reformulado e as coisas foram ao sítio. Mas, de facto, não se entende acho que foi um ato de grande ingenuidade e que não deve ser assacado ao governo do Dr. Passos Coelho, mas sim ao governo anterior. É uma história estranha que eu, por acaso, um dia gostava de saber o que é que efetivamente se passou. Portanto, quando as negociações estavam quase encerradas, e foi unilateralmente o governo português que deixou cair essa negociação. Tomou esta decisão. Não se entende. Uma história para mais tarde. Deixem-me passar para outro tema que está ainda na ordem do dia, a privatização da EDP. Francisco, esta escolha dos chineses da Three Gorges acaba por ser uma boa escolha para Portugal? Bom, nós falámos sobre o preço assunto. É o mais alto. Exatamente, nós falámos sobre o assunto há 2 semanas, salvo erro, e já discutíamos quais seriam os critérios. Bom, o critério fundamental foi o preço e aquilo que será a capacidade financeira da EDP também, resultante deste negócio, ao nível dos financiamentos, ao nível da sua dívida em geral, e ao que tudo indica, é quase tese generalizada que foi um bom negócio sobre este ponto de vista. Nós tínhamos aqui outras preocupações e que eu pessoalmente até as poderei manter. Agora, do ponto de vista negocial, do ponto de vista económico, há poucas dúvidas que foi o melhor. Aparentemente, os representantes chineses pretendem dar grande autonomia àquilo que é a gestão da empresa. No fundo, estão a ter uma atitude inteligente de entrar de uma forma harmoniosa, sem querer ser hostis, e que me parece desde logo inteligente da parte deles, porque no fundo vêm dizer: nós fizemos um ótimo negócio, uma ótima parceria, estamos aqui prontos para vos ajudar, e nos convencem a todos que de facto isto foi o melhor negócio possível, que é um mundo de rosas. Obviamente que estas questões ao princípio são sempre assim, e no futuro nunca sabemos, e tem tendência para entrar em certos jogos de poder, e vamos ver o que é que será no futuro. Imediatamente, agora, não vou destoar da opinião generalizada, resta saber o que é que de facto o Estado português garantiu ao nível de algumas preocupações. Do ponto de vista daquilo que é o país, ou a empresa de um país que tem as características da China, enfim, isto é desde logo uma mudança de paradigma daquilo que se passava no passado, não é? Que havia as empresas ocidentais iam todas para a China para investir. No fundo, seria impensável há bem pouco tempo termos aqui uma empresa chinesa a entrar com tanta pujança e a prometer construir fábricas em Portugal. Exatamente, não faz grande sentido, mas nós já assistimos àquilo que foi a entrada dos chineses ao nível do pequeno retalho, por exemplo, e a diferença que vieram trazer para o mercado português. Eu acho que, de facto, algumas coisas até são boas. Penso que eles... Enfim, nós estamos a 8,80, aqui no meio dos chineses e dos portugueses deve estar a virtude, porque de facto tem uma capacidade de trabalho acima da média. Mas pronto, depois tem as outras coisas que não são propriamente aquilo que o Ocidente conquistou e que de certa forma precisa de rever. Portanto, há aqui um trade-off e vai ser interessante de acompanhar qual é que vai ser a evolução dos agentes económicos chineses em Portugal, a este mais alto nível, e também a ver o que é que Portugal poderá ganhar na China. Eu acho que não será assim tanto como agora se promete, veremos. De qualquer forma, João, a diplomacia chinesa, neste caso, até parece ter conseguido bater a diplomacia alemã, pelo menos a pressão. Perdi a minha aposta, pensava que seria a Iona a conseguir entrar na EDP, pelas razões do estado de sujeição a que neste momento estamos a viver, neste momento. Mas eu diria que até, enfim, alinho, de facto, no coro de elogios e no coro de alegria pelo facto de ter sido a Three Gorges a conseguir adquirir a posição do Estado português,
porque de facto, tanto quanto sei, a ION tinha uma cláusula de salvaguarda e não representava grande, enfim, de facto os chineses apresentaram uma proposta, tanto quanto sei, mais, enfim, compreensiva e muito interessante do ponto de vista da entrada no mercado nacional, uma entrada soft, que parece respeitar a cultura empresarial, não apenas portuguesa, mas europeia. No fundo, estão a tatear, a dar início àquilo que pode vir a ser, de facto, uma plataforma enfim, uma espécie de hub relativamente quer à América do Sul, quer à África, reconhecendo que a entrada enfim, das empresas chinesas em África, designadamente em Angola, ao que parece não correu assim tão bem. Ganharam muito dinheiro ao princípio, mas, pelo menos tanto quanto sei, há para lá uns elevadores cujos manuais de instruções são em mandarim, o que é um bocadinho complicado. Portanto, pode ser que desta vez a coisa não seja exatamente da mesma forma. Mas houve mais coisas colocadas em cima da mesa, não apenas a fábrica de que se fala agora, mas sobretudo, e aquilo que neste momento precisamos desesperadamente como pão para a boca, é dinheiro, muito dinheiro. E foi oferecido muito dinheiro. Esse é de facto um argumento vencedor. O preço era bom, mas mais do que isso, tanto quanto sei, foi oferecido não apenas financiamento à própria EDP, facilidades de financiamento também a uma boa parte da economia portuguesa. Fala-se que o BCP está também, neste momento, enfim, na linha de tiro dos senhores com os olhos rasgados. Portanto, vamos ver, é uma experiência interessante. Pode ser que seja um feliz acaso que Portugal tenha sido escolhido para uma invasão oriental da economia ocidental. Nós já temos uma experiência histórica comum também, não é? Sim. Aliás, eles foram mais eficientes a lidar com Macau do que Portugal o tempo todo que lá esteve, não é? Portanto, foi preciso os portugueses saírem de Macau para aquilo realmente se desenvolver a níveis incríveis. É um socialismo muito eficaz. Enquanto o nosso é um socialismo esquemático, o deles é um socialismo eficaz. Acho que se encontrarmos aqui um meio termo até pode ser uma coisa interessante. Um país de dois sistemas. Antes de terminarmos esta nossa conversa, queria também ouvir a vossa opinião sobre a nova lei do arrendamento. Francisco, fica a ideia de que o Governo está com dificuldade em avançar com as reformas estruturais, as reformas prometidas. Esta alteração deverá ser aprovada no último dia útil de 2011, o último dia do prazo estabelecido com a Troika para se chegar a esta nova lei, e é uma nova lei que vai chegar ao mercado sem consenso entre proprietários e inquilinos. Bom, a lei do arrendamento, as sucessivas leis do arrendamento, a lei do arrendamento e suas alterações, digamos, é uma história que já é longa em Portugal e que basicamente normalmente tem dado em nada. O arrendamento e aquilo que é a inexistência de arrendamento em termos normais daquilo que é uma economia evoluída em Portugal é muito prejudicial à economia portuguesa e também às cidades portuguesas. Nós vemos aqui o caso de Lisboa, com grandes sinais de degradação, o centro da cidade vazio. No fundo, há aqui um conjunto de entraves aos agentes económicos, para que seja no que respeita ao arrendamento e também à requalificação urbana, muito potenciados por aquilo que tem sido a lei do arrendamento. Nós começámos, é curioso, a origem das leis dos arrendamentos do Código de Seabra era um mercado livre, quer dizer, quase selvagem até, naquilo que era o arrendamento. E depois as sucessivas alterações, com a guerra, com o Estado Novo e depois com o 25 de Abril, foram sempre no sentido de um maior intervencionismo estadual e controle estadual daquilo que são as rendas, as denúncias dos contratos, e tudo isso tornou o nosso mercado de arrendamento uma coisa perfeitamente inaceitável, a meu ver, e que não traz nada de bom para a economia portuguesa. E tivemos uma última reforma em que, supostamente, se nos lembrarmos todos, íamos resolver estes problemas. A verdade é que não resolvemos porque optamos sempre por algumas soluções dúbias em que queremos agradar a gregos e a troianos. Eu, pessoalmente, sou da opinião que o mercado de arrendamento deve ser o mais livre possível. Deve ser liberal. E não deve demorar muito tempo a isso. É óbvio que estamos num momento difícil, temos de ter a compreensão que existem rendas que estão congeladas ou quase congeladas há muito tempo, mas a verdade é que não compete, a meu ver, aos agentes económicos essa função social. Essa função social, existir, compete ao Estado. Portanto, o Estado, das duas umas, tem habitação social. Se quiser apoiar as pessoas que não têm possibilidades, tem, ou deveria ter, hoje não tem, mas deveria ter, mecanismos de apoio social. Agora, os proprietários
estarem a subsidiar inquilinos, enfim, uma pessoa ser dona, proprietária de uma casa, ficar refém de um inquilino, como acontece muitas vezes hoje em dia, isso é algo que não faz qualquer sentido. Portanto, vamos ver o que é que acontece até ao final do ano. Isto ficou estabelecido na Troika, e o que a Troika queria, no acordo com a Troika, e que no acordo o que se prevê é basicamente uma liberalização, ou uma quase liberalização do arrendamento. E a verdade é que agora estamos aqui a arranjar mecanismos para que isso não seja bem assim. E, portanto, eu percebo que do ponto de vista político é difícil, da opinião pública também é difícil, mas ou fazemos as reformas verdadeiramente estruturais e reformamos, ou então vamos fazer mais do mesmo e daqui a 5 anos estaremos aqui a discutir exatamente o mesmo e a Troika não teve os resultados que queria. Portanto, é preciso tornar isto tudo muito mais eficiente e livre para que possamos ter aqui mais um lado da economia a desenvolver-se e não a definhar. E vamos ver o que é que vai acontecer, mas tenho algumas dúvidas que estas alterações e que estas condicionantes todas, estas dificuldades todas, até esta própria dificuldade da lei, que é agradável para os advogados, que podemos interpretar muitas coisas, não é? Dá trabalho aos advogados, eu sou advogado, poderia ficar contente, mas é uma complexidade da lei que se incute no sentido de depois a lei não ter o efeito que era pretendido quando se fez, por exemplo, o acordo com a Troika. Bom, é preciso, de facto, que o Governo deixe de tentar agradar a gregos e troianos, como dizia o Francisco. Enfim, isto, como disse o Francisco, já vem de há muitos anos atrás e era interessante, acho que era um exercício interessante de fazer, tentar verificar quanto é que o Estado português, ao longo de dezenas de anos, poupou, em termos de apoios sociais, à custa dos proprietários, porque, no fundo, é isso que se discute. E nós tendemos sempre a ver, enfim, de certa maneira, a ser um bocadinho preconceituosos. Olhamos para o inquilino como o tycoon, o malandro, que tem, pronto, como em Portugal, qualquer pessoa que tem dinheiro é malandro, uma pessoa que tem um prédio é malandro, e o inquilino coitadinho, pobrezinho, que vive ali, numa casa. Não é sempre assim. Aliás, muitas vezes, não direi que é o contrário, mas muitas vezes há pessoas que têm belíssimas casas em magníficas localizações, com rendas ridículas, à custa do pobre do proprietário que está ali a ver um senhor a rir-se às custas dele e a viver às custas dele. Literalmente, a viver às custas dele. A situação, todavia, é demasiado complexa, sobretudo do ponto de vista social, para poder ser resolvida de uma vez só. Eu diria que sim, que é a única forma. Eu compararia a situação do arrendamento relativamente ao Estado português quase como um fumador. Isto é um vício que já dura há muitos anos, que é empurrar para cima de uma parte da sociedade civil, empurrar para cima dos proprietários, neste caso, uma função que devia caber ao Estado, que é apoiar quem não tem dinheiro para ter uma habitação condigna. E, portanto, como um vício, deve ser cortado, cesse o mais depressa possível. Portanto, tem que ser à bruta de uma vez. A lógica inicial de ser de um prazo de 15 anos era uma coisa perfeitamente, do meu ponto de vista, irrazoável, e acho que a Troika esteve muito bem em vir cá explicar aos nossos governantes que 15 anos, nem pensar, tinha que ser mais depressa. Agora, acho curioso, e tenho alguma, de facto, curiosidade em perceber como é que as coisas se vão passar, na seguinte perspectiva. Quando havia, no tempo que o Francisco classificou muito bem de vacas gordas, em que podíamos ter feito esta substituição no fundo, do apoio social, deixar de ser feito pelos proprietários para passar a ser feito pelo Estado, quando isso podia ser feito, não o fizemos. Agora que o Estado não tem dinheiro, é que vamos fazer com que o Estado suporte as rendas sociais que até agora têm sido suportadas pelos proprietários. Não sei se vamos conseguir. Mais uma despesa para o Estado. Sim, aqui seguramente vai ter que haver despesa para o Estado. No tempo das vacas gordas, senão... nunca ninguém se lembra das reformas. Vivemos. Não é preciso. Sim, mas, como digo, isto como todos os vícios, isto sabe bem, é ótimo. Quer dizer, e o mercado, eu estou convencido que o mercado se adaptaria, quer dizer, enfim, também não há assim, quer dizer, hoje em dia há cada vez mais procura do mercado de arrendamento, até pelo que se passa com a banca, não é? Mas a verdade é que existem imensas casas devolutas por Portugal inteiro, foram construídas imensas casas e, portanto, eu acho que iria adaptar-se a isso
mesmo do ponto de vista fiscal, Exato, não pode explicar uma melhor. coisa que eu gostava de aditar, se ainda tenho tempo, é importante que a lei do arrendamento seja acompanhada de medidas fiscais adequadas, não apenas ao nível da tributação do património imobiliário, mas sobretudo ao nível da tributação do rendimento predial. É, do meu ponto de vista, essencial que o rendimento predial seja equiparado ao rendimento da poupança vulgar, ou seja, faz muito pouco sentido que o dinheiro parado no banco pague muito menos impostos do que o dinheiro que eu recebo investido em imobiliário a receber de uma renda. Será muito difícil convencer um qualquer aforrador a pegar no seu dinheiro, retirá-lo do banco e ir comprar uma casa com a atual lei do arrendamento e, sobretudo, se com o seu depósito a prazo paga 25% de imposto e com uma renda, para além de ter que pagar o IMI, taxas de esgotos, etc. e tal, vai pagar a sua taxa marginal de imposto, que pode ir hoje em dia aos 49,5%. Portanto, aí terá que haver quase de certeza alguma medida que permita também por essa via, não digo motivar o arrendamento, mas criar uma certa, como dizer, paridade entre as diferentes formas de poupar. Poupar em pedra ou poupar em papel. Penso que não está em cima da mesa isso, não é? Mas devia estar. Pode ser menos receita fiscal. Só para aumentar. João Espanha, Francisco Proença de Carvalho, obrigado pela presença neste Closing Bell.